Fala pessoal, professor João de língua portuguesa, mais conhecido como a lenda, o melhor de todos, o mais cabuloso, professor João de Deus, o professor mais abençoado do Brasil. Bora para mais um vídeo? Galera, no vídeo de hoje nós vamos dar aquela revisão. E você sabe qual é a revisão, né? É aquela revisão cabulosa, aquela revisão sinistra, é aquela super revisão de sujeito, beleza? Aquela revisão cabulosa de sujeito. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, dar um like no vídeo, seguir João de Deus, porque aqui nesse canal você recebe várias dicas de língua portuguesa. E outra, não se esqueça de fazer parte do Instituto Quero Estudar Mais. Galera, você que quer passar nos IFES, você que quer passar em institutos federais, no Enem, você que quer passar em algum concurso público, você que quer passar em algum vestibular, você que quer passar no Enem, você tem que fazer parte da maior plataforma de língua portuguesa do Brasil. Você tem que fazer parte da plataforma de João de Deus, a plataforma Instituto Quero Estudar Mais. Lá você tem tudo, não só língua portuguesa, mas matemática, geografia, redação, várias matérias, beleza? O link tá na descrição do vídeo, beleza? Faça parte do Instituto Quero Estudar Mais, que é a maior plataforma de estudo do Brasil. Beleza, galera? Vamos ao vídeo. Galera, nessa revisão cabulosa de sujeito, tá? Você vai ter todas as dicas, todos os macetes. Belezinha? Show de bola? Mas antes, todos nós sabemos que uma oração ela é composta de um sujeito e de um predicado, beleza? O que é o sujeito? É de quem a oração está falando. Toda oração fala de alguém, e esse alguém nós chamamos de sujeito. E o predicado é tudo aquilo que se diz sobre o sujeito. Agora aqui, recapitulando, quais são os tipos de sujeito? Nós temos simples, composto, oculto, indeterminado e oração sem sujeito, beleza? E nessa revisão, nós vamos corrigir vários exercícios, nós vamos classificar os tipos de sujeito em várias orações, beleza? Mas antes da correção, você tem que dar uma pausa no vídeo para você resolver sozinho, beleza? Você tem que resolver sozinho. Depois que você resolver tudo, aí você continua assistindo a correção de João de Deus. Beleza, galera? Vamos lá, vamos iniciar. Galera, começando aqui a nossa revisão cabulosa, beleza, galera? A nossa revisão cabulosa. A primeira oração. Haverá reunião todos os sábados. Galera, haverá reunião todos os sábados. Aqui você tem uma oração sem sujeito. Por que nós temos uma oração sem sujeito? Porque aqui nós temos o verbo haver no sentido de existir. Ora, uma oração sem sujeito, ela é marcada por um verbo, tá? Um verbo impessoal, beleza, galera? Um verbo impessoal. E esse verbo aqui é um verbo impessoal. Quais são os principais verbos impessoais? Haver no sentido de existir, ser, estar e fazer indicando o tempo. Então aqui, galera, nós temos um verbo haver, que é um verbo impessoal, show de bola, que é a marca da oração sem sujeito. Beleza, galera? Na segunda oração, nós temos aqui, ó, além do rio, ventava demais. Além do rio, ventava demais. Galera, aqui também nós temos uma oração sem sujeito. Por que nós temos uma oração sem sujeito? Porque aqui nós temos um verbo que indica um fenômeno da natureza. Na verdade, toda a oração aqui vai ser predicado. Quando não tem o núcleo do sujeito, nós temos toda a oração sendo predicado, belezinha? E nessa oração aqui, o predicado é além do frio, ventava demais. Ora, aqui nós temos que tipo de sujeito? Oração sem sujeito, porque nós temos um verbo que indica um fenômeno da natureza. Sempre que eu tenho um verbo que indica fenômeno da natureza, nós temos uma oração sem sujeito, beleza, galera? Então, na 2 é oração sem sujeito.
Próxima oração. São Paulo está ensolarado. São Paulo está ensolarado. Galera, qual é o sujeito aqui? Simples, no caso, São Paulo. São Paulo é o núcleo do sujeito, beleza? Qual o predicado? Está ensolarado, belezinha? Então aqui, galera, São Paulo é sujeito simples, porque é apenas um núcleo. Show de bola? São Paulo é simples. Próximo exercício, número 4, beleza? Próximo exercício. Febre alta e dor de cabeça são sintomas da dengue. Febre alta e dor de cabeça são sintomas da dengue. Pessoal, aqui nós temos o seguinte, um sujeito composto. Por que sujeito composto? Porque nós temos dois núcleos, beleza, galera? O sujeito composto, ele é marcado por dois ou mais núcleos. Lembrando que o núcleo é a palavra principal que vai determinar um sujeito. Galera, um erro clássico que todo mundo comete é achar que uma palavra no plural é sujeito composto. Nananina, não. Não, galera, isso é um erro fatal. Isso é um erro mortal. Beleza? Não é porque a palavra está no plural que é sujeito composto. Por exemplo, eles saíram. Composto. Não. Não, galera, não. Ok? Não é porque a palavra está no plural que é sujeito composto. Não. Para ser sujeito composto, eu tenho que ter dois ou mais núcleos, ou seja, duas ou mais palavras principais que determinam um sujeito. Aqui nós temos febre e dor. Febre e dor. Dois núcleos, sujeito composto. Próxima, número 5, próxima oração. Prenderam o ladrão. Prenderam o ladrão. Galera, quem prendeu não aparece aqui. Quem prendeu não aparece aqui. Se não aparece, pode ser oculto ou indeterminado. Beleza, nesse caso aqui, vai ser sujeito indeterminado. Por quê, João de Deus? Para você saber se é oculto ou indeterminado, você tem que analisar a pessoa do verbo. Veja bem, para você saber se é oculto ou indeterminado, você tem que analisar a pessoa do verbo. Tá, para ser oculto, o verbo vai estar na primeira ou na segunda pessoa, do singular ou do plural. Para ser indeterminado, o verbo vai indicar terceira pessoa do plural ou terceira pessoa do singular seguido de ser. Terceira pessoa do singular seguido de ser. Nesse caso aqui, galera, prenderam o ladrão, prenderam é um verbo que está na terceira pessoa do plural. Isso significa que nós temos um sujeito indeterminado. Então, grave isso. A marca do sujeito indeterminado é ter um verbo na terceira pessoa do plural, é ter um verbo na terceira pessoa do singular, seguido de ser. Beleza, galera? Então, nessa oração de número 5, nós temos um sujeito indeterminado. Número 6, próxima oração. Nós temos aqui, ó, faz muito calor em minha cidade. Faz muito calor em minha cidade. Galera, vejamos aqui, ó. Aqui nós temos uma oração sem sujeito. João de Deus, por que eu tenho uma oração sem sujeito aqui? Galera, porque aqui eu tenho um verbo impessoal. Olha só, hein? Qual é a marca da oração sem sujeito? Beleza, dois tipos de verbos. Verbo impessoal ou verbo que indica fenômeno da natureza. Beleza. Quais são os verbos impessoais? Haver, no sentido de existir, ser, estar e fazer, indicando o tempo. Meu Deus do céu, pelo amor de Pai, João de Deus é cabuloso, João de Deus é a lenda, ele sabe tudo, beleza? Aqui nós temos um verbo fazer, indicando tempo, beleza, galera? Ou seja, é um verbo impessoal. Nesse caso aqui, nós temos uma oração sem sujeito. Beleza, galera? Show de bola? Maravilha? Oração sem sujeito. Agora, sétima e última oração dessa primeira parte dessa revisão cabulosa. Beleza, galera? Nós teremos várias partes. Essa é a primeira parte. Beleza?
Vive-se bem no campo. Vive-se bem no campo. Meu Deus do céu, galera, aqui nós temos um sujeito indeterminado. João de Deus, por que é um sujeito indeterminado? Porque esse verbo aqui, galera, esse verbo aqui está na terceira pessoa do singular seguido de ser. Terceira pessoa do singular seguido de ser. Agora preste bem atenção. Esse ser que vai indicar sujeito indeterminado, olha só, hein? Esse ser que vai indicar sujeito indeterminado, ele se chama índice de indeterminação do sujeito, beleza? Índice de indeterminação do sujeito. Tá, João de Deus, como que eu sei que o ser é índice de indeterminação do sujeito? Muito fácil, galera. O verbo que o acompanha tem que ser um verbo intransitivo, verbo transitivo indireto ou um verbo de ligação. Nesse caso aqui, galera, viver é um verbo intransitivo. E se eu tenho um verbo intransitivo acompanhando a partícula ser, essa partícula ser é índice de indeterminação do sujeito. E se é índice de indeterminação do sujeito, o sujeito é indeterminado, ou seja, terceira pessoa do singular seguido de ser. Esse ser é índice de indeterminação do sujeito. Então aqui, na questão 7, nós temos um sujeito indeterminado. Show de bola, galera! Pessoal, ficamos aqui nessa primeira parte dessa revisão cabulosa de sujeito, beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal, dar um like no vídeo, fazer parte do Instituto Quero Estudar Mais, para você saber detalhadamente tudo sobre sujeito. Beleza, pessoal? Ficamos por aqui. Nos próximos vídeos, nós teremos a parte 2, a parte 3 e assim sucessivamente. Ficamos por aqui. Beleza, galera? Um abraço. Tamo junto.